Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas. E bem, como de costume, começando aqui então nossa análise com o comportamento de preço do Bitcoin aqui no tempo gráfico de 4 horas, podemos notar claramente uma formação técnica de price action bem descendente para o ativo, cruzando aqui também para baixo de linhas de médias móveis bem importantes, com o volume aqui de negociações crescente em cada baixa que acontece e também com um momentum aqui descendente apontado pelo índice de força relativa. E além disso, para reforçar ainda mais esse comportamento de preço pessimista para o tempo gráfico analisado do Bitcoin, nós também podemos notar aqui uma aproximação e cruzamento de linhas de médias móveis, indicando então que um grande movimento de preço está por vir para o ativo. E no caso aqui então, claramente com todos esses fatores técnicos bem importantes destacados aqui para o mercado do Bitcoin, claramente operações compradas não seriam tão bem recomendadas nesse momento, sendo então mais sugerível que você busque acompanhar a tendência primária se formando para o tempo gráfico analisado e busque então operações vendidas quando o preço acabar rompendo novamente um fundo anterior de mercado. Porém, aqui também é bastante relevante destacar para vocês que também poderíamos perceber um nível técnico de sobrevenda bastante baixo aqui para o mercado, que foi apontado para o dia de ontem. E inclusive esse nível técnico aqui de sobrevenda que chegou aqui a 18 pontos na escala do RSI não era visto para o mercado aqui com o Bitcoin há muito tempo. A última vez em que vimos um nível técnico de sobrevenda tão baixo aqui para o Bitcoin foi justamente aqui próximo ao mês de setembro do ano passado, o que então no caso também sugeriria que uma baixa muito forte tinha acontecido aqui para o seu comportamento de preço, ainda sem uma devida correção. E dessa maneira, aquelas pessoas que justamente observaram esse fator técnico bastante aqui relevante para o comportamento de preço do Bitcoin com o índice de força relativa, puderam então abrir uma posição comprada próxima aqui à região de preço entre 39 mil e entre 40 mil dólares e estariam nesse momento lucrando para o mercado algo em torno do que 6% na sua posição comprada. Porém, claro pessoal, mesmo aquelas pessoas que conseguiram comprar em um ponto técnico bem relevante para o comportamento de preço aqui do Bitcoin, elas ainda devem ter uma grande cautela com esse momento com operações compradas, principalmente observando aqui todos esses fatores técnicos bem relevantes de pessimismo destacados aqui anteriormente para o tempo gráfico analisado. Já aqui na Dogecoin podemos perceber também no tempo gráfico de 4 horas fatores técnicos bem semelhantes com o que vimos anteriormente aqui com o comportamento de preço do Bitcoin, no qual o mesmo também se encontra com um price action descendente, formando então topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores, bem abaixo aqui de linhas de médias móveis bem importantes e com também o volume de negociações acompanhando essa tendência de baixa em andamento. Porém, aqui uma diferença técnica bastante relevante para ser destacada para vocês com a Dogecoin em relação ao Bitcoin é justamente aqui a percepção de que no índice de força relativa o momentum já começou a virar para um comportamento aqui ascendente, mostrando aqui inclusive para a gente no tempo gráfico analisado uma divergência técnica com relação ao comportamento de preço. E no caso aqui então, essa divergência técnica do preço em relação ao índice de força relativa denotaria então fraqueza técnica no movimento atual de preço e poderia ser encarado então como um aviso de que a tendência pode estar muito próxima de reverter. Então aqui no caso, uma operação comprada sendo aberta para a Dogecoin no tempo gráfico de 4 horas nesse momento seria mais assertiva e mais segura do que, por exemplo, uma entrada comprada no comportamento de preço do Bitcoin. E é claro pessoal que a sua operação comprada com Dogecoin, caso então seja aberta com esse tempo gráfico analisado, terá um nível muito maior de assertividade e segurança caso você tenha então paciência e espere, por exemplo, um rompimento de preço aqui para cima de um topo anterior de mercado, já que com isso aqui então acontecendo, você teria uma confirmação ainda mais relevante para o comportamento de preço da Dogecoin nesse momento e teria assim então um nível muito maior de segurança para a sua operação comprada com Dogecoin. E justamente aqui pessoal, esse mesmo destaque técnico bastante relevante para o comportamento de preço da Dogecoin também pode ser perfeitamente aqui destacado para a CHZ também no mesmo tempo gráfico de 4 horas, no qual aqui também percebe-se claramente uma divergência técnica bastante relevante acontecendo para o comportamento de preço em relação ao índice de força relativa e dessa forma a mesma análise e as mesmas recomendações dadas anteriormente com a Dogecoin também se aplicariam aqui perfeitamente com a CHZ. E por último, porém claro, não menos importante, aqui na Cava também no tempo gráfico de 4 horas
horas, podemos notar claramente fatores técnicos que também denotariam um pessimismo maior para o ativo no tempo gráfico analisado, como por exemplo, a formação técnica de um price action descendente abaixo de linhas de médias móveis bem importantes e com também aqui o volume de negociações ficando acima da média e crescente a cada vez que acontece uma baixa para o mercado. E dessa maneira, então, aqui também, pessoal, temos claramente um mercado em favor dos vendidos nesse momento e claramente, então, operações compradas não seriam tão bem recomendadas para o tempo gráfico de 4 horas da Cava. Porém, aqui também podemos perceber que após justamente uma forte baixa para o seu price action acontecendo, deixando ele em um nível técnico aqui de sobrevenda apontado pelo índice de força relativa, isso então já denotava que uma baixa muito forte já tinha acontecido para o ativo sem ainda uma devida correção para o mesmo, e como o mesmo também apontava nessa mesma região técnica topos anteriores formados nessa mesma zona de negociações, um potencial ponto de suporte poderia ser encontrado de fato nessa mesma região de preço próximo aqui a $4,52, no qual também poderíamos aplicar aqui perfeitamente o princípio da mudança de polaridade existente entre suportes e resistências. Então, no caso aqui, por esses fatores técnicos bem relevantes destacados aqui para o tempo gráfico de 4 horas da Cava, uma boa operação comprada também poderia ser de fato aberta próximo aqui a essa faixa de negociações, com inclusive um alvo técnico de apuração de lucros bem próximo aqui a essa região técnica de linha de média móvel de 20 períodos. E no caso aqui podemos notar claramente que seria uma operação comprada bastante assertiva e bem lucrativa para o mercado em um intervalo muito curto de negociações. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.